A Luciana Verdolim está nos chamando ao vivo e direto de Brasília. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias, 2 semanas, para dar um parecer sobre aquele relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento no falsificação de cartão de vacinação dele e da filha. A Luciana Verdolim vai contar para a gente o que é que pode acontecer, se é que pode acontecer alguma coisa dentro desse prazo de 2 semanas, né, Luciana? Olha, Colombo, o projeto, o pedido de indiciamento, não só de Bolsonaro, como de outras 16 pessoas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é o relator que mandou o caso para a Procuradoria-Geral da República. Isso é praxe e tradição dentro do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral se pronuncia, Paulo Gonet vai dar o parecer dele se o caso deve ou não ter prosseguimento, mas isso não quer dizer que se a Procuradoria entender, o Ministério Público entender que o caso deve parar por aí, que o Supremo Tribunal Federal vai acatar totalmente essa sugestão. É protocolar e a expectativa é de que, a partir daí, o caso seja discutido dentro do tribunal. Ontem, o Procurador-Geral da República recebeu dos representantes, dos ex-integrantes da CPI da Covid lá do Senado Federal, o relatório final e recebeu também os pedidos de indiciamento que já foram encaminhados durante a gestão de Augusto Aras. O objetivo agora é que Gonet dê prosseguimento aos pedidos, às investigações, aos pedidos de indiciamento que foram barrados por Aras lá na Procuradoria. A avaliação que se faz é de que há elementos suficientes, pelo menos de acordo com os parlamentares, para que a Procuradoria-Geral agora sim leve em consideração os resultados da CPI da Covid, porque o relatório da Polícia Federal daria muitos indícios aí de que houve irregularidades praticadas supostamente pela administração anterior. Expectativa de que em 15 dias, talvez até um pouco antes, a PGR possa se manifestar sobre o assunto e há possibilidade, há uma expectativa grande também sobre a questão envolvendo a CPI da Covid, se o procurador vai mesmo aceitar os pedidos que foram feitos pelos senadores. É isso, ontem a cúpula da CPI da Covid foi ao Ministério Público. O antigo procurador-geral Augusto Aras já tinha mandado devolver o relatório, diz que não havia encontrado indícios de responsabilização do presidente pelos crimes denunciados pela CPI, trocou o Procurador-Geral da República, os integrantes da CPI da Covid voltaram ao Ministério Público porque o Supremo Tribunal Federal já tinha pedido ao Procurador-Geral da República que reavaliasse a decisão de Augusto Aras. Eu queria ouvir um pouquinho da Amanda e do Beraldo sobre essa possibilidade de revisão da determinação do Ministério Público Federal sobre Augusto Aras. Não houve a compreensão de que a CPI da Covid produziu alguma coisa com provas em volume suficiente para incriminar o presidente da República na época. O ministro Gilmar Mendes viu e disse o seguinte: olha, precisa tirar isso aí da gaveta, precisa olhar de novo. Os integrantes da CPI foram agora ao Paulo Gonet, que tem também essa possibilidade de revisar o produto da CPI da Covid. Amanda e depois o Beraldo. Colombo, não foi uma questão menor o que aconteceu durante a pandemia sob o governo Bolsonaro, que nessa época ganhou até apelido de desgoverno Bolsonaro. Foi muito grave. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não se amparou em nenhum dado científico, em nenhuma fundamentação científica para determinar as políticas de saúde pública que deveriam ser tomadas naquele momento. Pelo contrário, ele afastou o seu então ministro da Saúde, o substituiu por alguém que não tinha a menor afinidade com o tema, por vários, veio o Nelson Teich, depois veio o Eduardo Pazuello e depois finalmente voltou para o Queiroga, que é médico, mas também falava amém, dizia amém para o que o presidente Bolsonaro determinava. E se não fosse pela atitude do governador de São Paulo, João Dória, de começar a comprar as primeiras doses de vacina contra a Covid, provavelmente não teria havido uma inflexão também na política de saúde pública nacional, que só começou a olhar para a vacina porque a vacina foi comprovada como eficaz e segura e começou a ser aplicada em São Paulo. E, na época, João Dória era o principal opositor político, no campo político, de Jair Bolsonaro. Eu lembro dos e-mails que a
os e-mails da Pfizer, que a CPI da Covid mostrou, foram mais de 100 e-mails da Pfizer oferecendo doses de vacina ao governo brasileiro, e esses 100 e-mails ficaram sem resposta. Foram mandados para vários ministérios, para vários departamentos do governo e simplesmente não obtiveram resposta, oferecendo para o Brasil um lugar privilegiado na fila, o começo da fila da vacina, em dezembro de 2020. Vocês lembram que a vacina só começou a ser aplicada muitos meses depois, porque a gente passou para o fim da fila, vários países receberam doses antes do Brasil e, pior, com um número muito menor de doses, porque a gente não encomendou lá na frente. No fim, foi a vacina que ajudou a superar a pandemia, mas mesmo assim ao custo de 500 mil de mortes, cerca de 500 mil de mortes naquela época. Mortes evitáveis, mortes que poderiam ter sido evitadas se simplesmente o protocolo científico da época disponível fosse cumprido. Vacinação, distanciamento social, uso de máscaras, e nada disso foi endossado por Jair Bolsonaro, por um mero capricho, baseado em nenhuma evidência, baseado apenas em teorias conspiratórias e malucas das redes sociais. Essa foi a falta de responsabilidade, e não é só falta de responsabilidade, é crime com o qual o governo lidou com a pandemia da Covid-19 naquela época. Não é algo menor, não deve ser esquecido. Esse indiciamento da vacina, da falsificação de carteiras de vacina, é só o primeiro capítulo, que já revela a gravidade, o desdém com o qual o presidente tratou o tema, tratou a vida das pessoas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou um grande crítico da condução da política de saúde durante a pandemia no Brasil. Eu perdi meu pai com Covid logo no início da pandemia e eu, pessoalmente, responsabilizo Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, como responsável por não orientar a população da forma devida. Naquela época, a orientação do governo, que vinha do Ministério da Saúde, era uma orientação de não usar máscara. Só use máscara se você estiver doente. Ora, não havia teste. As pessoas doentes não sabiam que estavam com Covid e, por isso, a doença ficou se alastrando, vitimou inúmeras pessoas por esta falta de cuidado, inclusive meu pai. Dito isso, eu preciso olhar para a notícia em si. E vejo com muita preocupação a gente alimentar esse país que não consegue andar para frente. Tudo no Brasil é relativo, qualquer decisão é relativa. O passado no Brasil ele é incerto. E aí a gente precisa se perguntar, bom, se vão agora revisitar o relatório e a decisão tomada pela Procuradoria-Geral da República, por que não na época? Se alguém achou que a decisão tomada pela PGR foi inadequada, por que não, naquele momento, não se levantou essa bandeira? Se foi tomada uma decisão e a investigação não foi levada adiante, supõe-se que havia subsídios técnicos suficientes para que essa decisão fosse tomada. E aí agora, passa o tempo, muda o governo, aí vem alguém lá dizer, um poderoso dizer, olha, vejam, devem olhar de novo isso aqui. E aí a gente fica nesse país, onde as decisões são tomadas, depois elas são revistas, você acha que resolveu um problema, esse problema volta, e a gente não anda para frente, estamos só andando para trás. Isso, convenhamos, não ajuda ninguém.